Santa Ceia. Estava sentindo falta do nosso culto de domingo. E você? Graças a Deus, vieram quarta-feira. Foi uma bênção os cultos de quarta-feira. Encerramos a campanha de 2 Crônicas 7,14. Eu, em nome de Jesus, creio que vou ver testemunhos. Né? Hoje tem testemunho, não tem? Olha lá, tem um aí. Ó. Amém? Tem testemunho já em nome de Jesus, tá? Que será dado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero entrar com você na palavra, em nome de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. É um texto bem conhecido. Que inclusive nessa ministração, você vai levar hoje, a quem quiser pegar, o copo de água que eu levei lá no monte sexta-feira e consagrei ao Senhor diante desta palavra em nome de Jesus, amém? Aleluia. Capítulo 4, verso 1, a partir do verso 1, é um texto bem conhecido, mas eu quero passar aqui para vocês aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, alimentar a nossa alma com a palavra do Senhor. Aleluia. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhes Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Meus amados, nós vemos aqui nessas escrituras algo tremendo. Como que Jesus tinha uma certa compaixão pelas pessoas. Porque como João 3,16 nós conhecemos, diz que Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu único filho, para todos que aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vemos o Senhor fazendo isso. O Filho de Deus se desgastando. O Filho de Deus, Jesus Cristo, abrindo mão do seu reino. Ele não só abriu a mão na hora que desceu para nascer, mas ele abriu mão o tempo todo. Porque nos relata a Escritura que o quê? Após os fariseus, aqueles que conheciam as leis de Moisés, aqueles que conheciam as leis da nova aliança, da antiga aliança, melhor dizendo, aqueles que faziam seus sacrifícios, porém, eram hipócritas, havia uma hipocrisia muito grande, e Jesus passou pelo meio deles, e sempre mostrou-se que é o Filho de Deus, mas tamanha incredulidade e hipocrisia, eles não abriam espaço no seu coração para acreditar no Filho de Deus. E assim nós ficamos, quando nós não damos espaço para acreditar no poder de Deus nas suas Escrituras. Assim nós podemos nos tornar e continuar na incredulidade e nos tornar hipócrita, se nós vermos a Bíblia apenas como um livro de letras, apenas como um livro de biblioteca, apenas como um livro informativo. A Bíblia é muito mais que isso, é a boca de Deus, é a palavra revelada, é a palavra que tem poder. Ela tem tanto poder que nesse momento ela pode te trazer uma grande concentração no poder de Deus, a te levar a mexer com as suas emoções, com os seus sentimentos. A palavra de Deus, como está escrito, ela é como uma espada que penetra lá no mais profundo do nosso ser e tem o poder de dissipar, de dividir, de tirar, não é? De curar. Essa espada ela vem não para matar a sua vida, mas para trazer para você a consciência de você matar o velho homem, matar o pecado, aleluia, glória a Deus. E ela faz a justiça, porque você começa a abandonar o pecado, que é a injustiça, e viver na santidade, que é a justiça de Deus. E quando essa espada entra na nossa vida e tem esse poder de dissipar, de separar juntas e medulas, ela nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus e de viver esta palavra e de pregar esta palavra, de ser testemunha desta palavra, ser a boca de Deus por onde nós andarmos. As pessoas vão ver o reflexo de Deus na sua vida, ou seja, a presença do Senhor. Elas vão notar algo que é diferente em você, sendo que você sofre as mesmas coisas que ela, mas não vive o que ela vive. Aleluia, isso é diferente. Eu vivo diante de uma doença. Sim, eu posso estar acamado, eu posso estar internado, eu posso ter um infarto, eu posso ter um AVC, eu posso ter as doenças que foram, que seja que eu tenha uma deficiência física, que seja o que for. Eu, na graça dessa espada de justiça, da palavra penetrante, daquilo que o Senhor faz na minha vida, e mediante a minha fé, no entendimento do homem espiritual, saberei a cura de Deus na minha vida. Você tem noção disso que eu falei, dessa palavra? Você sabe o que quer dizer isso? Se uma pessoa é cega, que eu já vi várias, e elas falam: pastor, eu prefiro não enxergar, deixa do jeito que eu estou, porque eu estou enxergando a santidade, enxergando a Cristo. Mas ela é uma testemunha, irmãos. Por isso que quando a gente olha para Jesus e você pensa em milagres, a maioria do povo vai pensar que Jesus curou todos, e que Ele tem obrigação de curar todos. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não tem obrigação de curar ninguém, não. Ele cura porque Ele quer, porque Ele faz. Ele cura porque você tem fé. Aí sim Deus cura. E aí sim, se você é um homem e uma mulher, você é um varão, você é de Deus, você sabe, você está na palavra, você vai entender a sua enfermidade e vai viver com ela glorificando a Deus, até por uma coroa trocar, até por um corpo novo glorificado você trocar. Porque aqui nesta terra,
Glória a Deus que a gente pode ter saúde. Glória a Deus que a gente pode andar. Glória a Deus que a gente pode ter braços. Mas glória a Deus porque a gente não tem braços. Glória a Deus porque a gente não enxerga. Glória a Deus porque a gente é mudo e surdo. Uma coisa é, quando Deus tem que te usar, Ele usa do jeito que você é para tocar na vida das pessoas e ganhar vidas para o reino de Deus através da sua vida. Você crê nisso? Aleluia. E Deus, Ele quer operar isso nas nossas vidas. Ele tem operado isso nas nossas vidas. Mas Jesus, Ele fazia curas. E se você conhece as Escrituras, e quem não conhece, leia, porque você vai ver que Jesus fazia os milagres para que o povo cresça. Hoje, irmãos, nós temos algo maravilhoso que agrada a Deus. E por isso que a Bíblia fala que a fé nos torna um grande, diria eu, um herói. Um herói. Um herói, aquele que vence as batalhas, que vence mesmo diante da enfermidade. Porque bem-aventurados que não viram, mas creram. Amém? Amém? Porque volto a dizer coisas que eu já disse aqui. Se Jesus fizesse aqui um morto ressuscitar, quantos creriam nisso? Quantos se entregariam a vida para Jesus? Porque lá viram, nem todos creram. Saíram ainda falando que ele era endemoniado. Por que, irmãos? Vai haver um confronto na nossa vida. Qual é o confronto? A carne vai crescer, o pecado. E ele vai querer fazer-te lembrada que você vai ter que mudar a sua natureza. Ou seja, aquelas coisas gostosinhas que o pecado põe para você, no oculto, não é? Coisas gostosinhas, mentir, falar palavrão, essas coisas, não preciso dar nome ao pecado. Mas coisas que aborrecem a Deus, né? Não ter caráter de vida, ser uma pessoa de dupla palavra, não honra com seus compromissos, não é organizado, é maledicente, não tem palavras que abençoa, só amaldiçoa, é interesseiro, quer subir às custas dos outros, é invejoso, tantas coisas, enfim, não é? Mas se nós temos a palavra de Deus habitada em nossas vidas, esse é o confronto que vai dar, porque o inimigo não quer, o inimigo da sua vida, o inimigo que não quer ver você na eternidade, quer ver você com ele no inferno, este vai se levantar para saborear, trazer desejos que vai saborear o seu pecado. Deu para entender? Ou seja, vai te dar mais gosto. E isso era o que os fariseus tinham. E isso era o que os incrédulos tinham. Porque o que acontece? Eles viam um milagre. Aliás, não precisava nem tanto falar de Jesus. Nós falamos dele. Mas no Velho Testamento, alguém aqui já viu o mar se abrir? E se o mar se abrisse hoje? Todos se entregariam a Jesus? Será que todos viriam? Mas eu estou falando isso porque a fé, a crença, ela vai te fazer um vencedor diante de qualquer situação que você passar. Creia nisso, irmãos. Por que está falando isso? Porque tem certas situações que a gente não vem orando e não vem conseguindo, e isso pode se tornar uma arma contrária, né? Uma arma que vem sobre sua vida para te desanimar, para falar que nada acontece. Hoje, se tem curas, tem ministérios que você entra, é curado. Mas nem todos são curados. Se você for ver, está na Bíblia, está tudo lá. Tem uns que são prosperados poderosamente, outros não. A prosperidade, ela vem. E a prosperidade vai ser na sua vida conforme for a prosperidade da sua alma. Amém, queridos? Repita comigo: a prosperidade vem na minha vida como é a minha alma. Se a sua alma está sendo próspera, o que é a prosperidade da alma? Se eu estou sendo fiel com Deus, se eu tenho um coração contrito e quebrantado, se eu me arrependo dos meus pecados, se eu volto atrás e corrijo os errados, se eu busco a Deus em primeiro lugar, se eu dou a Ele o lugar que lhe é devido na minha vida, se eu amo o próximo, se eu amo a Deus e amo o próximo como a mim mesmo, isso significa, se eu trato com respeito, se eu ajudo o próximo a crescer, se ele me amaldiçoa e eu abençoo e não amaldiçoo também, não é? Se ele me trai e eu perdoo e não traio ele também, e não falo mal dele também, isso
é prosperidade na sua alma. Então você, uma boa notícia, se você é fiel com isso, você está apto a receber uma bênção enorme de Deus. Aleluia. Você está apto a ser dotado de bens e riquezas. Aleluia. Você está apto a ser curado. Você está apto a exercer o reino de Deus nesta terra. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que Deus está preparando o povo, porque dias de perseguições virão, muito mais forte. Mas quem irá resistir à perseguição? Aqueles que estão firmados com o Senhor, que estão prósperos na alma. E vai ser uma coisa que você vai entender. Talvez você não tenha um palácio lá em Alphaville, talvez você não mora numa grande mansão lá em Morumbi, no Morumbi, eu não sei, esses bairros mais ricos, não é? Aonde você quer, aqui no Anália Franco, ou talvez você tenha sua casa em Miami. Uns vão ter, outros não. Mas aqueles que são fiéis, eu estou falando daqueles que são fiéis, que vão ter e outros não. Deus o sabe. Deus coloca a nossa vida como prosperidade, sendo que você não deva nada a ninguém. Amém? A não ser o amor de Deus. Isso te lembra a Escritura, que está falando: a ninguém devais nada, a não ser o amor de Deus. Que isso é uma coisa como um dever nosso. Entendeu? Mas é um dever nosso não dever nada para ninguém, porque Deus não deve nada para nós. E se nós somos filhos de Deus, nós não devemos dever nada a ninguém. Amém, queridos? Filho de santo, filho de pecador, filho da mentira, filho da verdade, filho da fidelidade, fiel é. E filho da infidelidade. Então, irmãos, você entende que Deus fala que a palavra dele é sim, sim e não, não? Não tem como? Meio de muro não é com Deus. Isso é demoníaco, que está aproveitando a brecha que nós estamos dando quando nós temos dúvida. Por isso que o Senhor fala: não duvides. Nós vemos várias palavras, o Senhor fala: não duvide, mas creia. Não duvide, mas creia, porque dúvida te traz indecisão, te traz insegurança, e aí a gente não vai para frente, a gente fica parado, fica estático, e propício a cair, muito mais a cair, ou seja, já estaria caído. Mas quando eu creio, eu marcho, eu faço, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E na palavra de Deus é assim. Com tudo isso, Jesus em sua palavra, ele mostra uma grande compaixão. Ele não precisava andar a fazer isso, se sair, não é, e pegar uma caminhada grande e parar lá em Samaria. O que acontece? Tinha um propósito disso. O que acontece? Quando ele chega lá, os discípulos o veem, ele cansado, cheio de pó da terra, né, muita caminhada. Imagina a canseira. A viagem, pelo que se relata na Bíblia, era longa para ele estar cansado, enfrentando o sol. Não sei se enfrentou chuva ou tempestade, mas o que ele tinha enfrentado, enfrentou e cansa. Você não cansa num percurso grande? Nós cansamos, não é? Sim ou não? Queremos um momento de descanso. Aleluia. Jesus, ele abriu mão em todo o tempo da sua glória, mas ele estava trazendo a sua glória aqui na terra. Ele abriu mão da glória lá no céu, mas ele estava trazendo a sua glória aqui na terra para ser muito mais glorificado nos céus e na terra. Aleluia. Por isso o salmista 24 teve a revelação em escrever: quem subirá aos céus? Aleluia. Aquele que é o rei da glória, aquele que tem as mãos limpas, coração puro, mas fala: abra portas, não é? Abra, ó portais eternos, para o rei da glória. E quem é o rei da glória? Jesus. Aleluia. E hoje você tem essa oportunidade de receber a palavra de Deus, ser firme nela, constante nela, pagar este preço de servir ao Senhor. Não é um preço penoso, mas é abrir mão do pecado, é abrir mão das coisas ilícitas que aborrece a Deus, e viver na fidelidade com o Senhor, porque aquele que é fiel
Deus não vai faltar com ele. Amém? Olha essa mulher, ela conhecia as leis também, era do povo, mas a tribo de Judá não se dava com eles. Esse povo de Judá não se dava com os samaritanos, eles o rejeitavam, os desprezavam. Jesus, deixa eu te falar, olha que coisa maravilhosa. Por isso que não cabe a gente falar assim, eu não me dou com esse. Tem que tomar cuidado nisso. Amém, queridos? Tem que tomar cuidado no que você fala. Se Jesus veio para o que era seus, os seus o rejeitaram. Se ele tivesse o pensamento igual os judeus, ele também não tinha levado a salvação para essa mulher, para os samaritanos. Que obra de cruz seria essa? Mas a sua palavra, Deus falou que ele não faz acepção de ninguém. Amém? Deus não faz acepção de ninguém. Quem somos nós para fazer? Então Jesus já estava ensinando isso. Interessante que os discípulos viram isso, porque quando Jesus chegou, ele estava no poço, até a mulher chegar, Jesus, os discípulos viram e falou: mestre, vou atrás comprar comida, vou comprar água, vou comprar alimentos, estou cansado, então estamos todos cansados e famintos. E eles saíram, mas durante essa ida deles à cidade, aos lugares que foram comprar os seus mantimentos, Jesus sentado ali, chega uma mulher samaritana, e ela veio como de costume pegar água todos os dias no poço, e Jesus indaga ela e fala: mulher, dá-me de beber. Aleluia. Irmãos, é interessante saber, porque Jesus era tanto poder, vamos falar assim, a gente pensaria assim: poço, sobe de água que eu quero beber, não precisa nem de manivela, nem de caneco, nem de nada, ele pegava a água lá. Ele não precisava pedir nem para ninguém, mas ele fez isso com o propósito de trazer um grande ensinamento e salvação a esta mulher. E aqui a gente vê como que é a obra da salvação. E esta mulher indaga Jesus também e fala: ô Senhor, mas quem sou eu aqui para pegar para você, sendo que você não é deste povo judeu aí, e tem diferença conosco? Não posso, e muito mais um homem conversar com uma mulher samaritana. Havia vários bloqueios ali, várias coisas ali que os judeus tinham contra os samaritanos. Mas Jesus, ele rompe esse sistema religioso, esse sistema social, esse sistema de discriminação. E ele vai ali e fala para essa mulher: mulher, se tu soubesse quem está te pedindo esta água, e se você pedisse a quem está te pedindo esta água, ele lhe daria uma água viva. E esta mulher fala isso, mas como? E nós vemos que a Bíblia vai dizer que esta água, Jesus estava falando de água viva. Jesus estava falando de água, e a água simboliza a água viva, o Espírito Santo, porque quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus habita em nossa vida. Quando nós nascemos de novo, essa água viva que é o Espírito Santo, nos traz a nossa salvação e nos leva a uma vida eterna. Aleluia. E o Senhor estava mostrando isto para essa mulher. Nós vemos ao momento que ele fala com ela, que ele rompe esses obstáculos, ele toca no coração dela, através do que? Da palavra, porque ele começa a levar pacientemente esta mulher à revelação de quem ele é. E esta mulher, quando ouviu a palavra e foi tocada e quis saber mais, esta mulher tem uma experiência enorme com o Senhor, e ela vai falar, como a Bíblia, como eu li aqui para você, fala: mas Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és este que dá a água, eu quero desta água. Aleluia. E ela tem a revelação, porque o primeiro modo, o Senhor estava falando: se tu soubesses, e depois quando ele fala e prega o evangelho a ela, ela tem a revelação. E eu vou te falar uma coisa, é assim que o Senhor faz com as nossas vidas. Toda palavra pregada, quando nós ouvimos, aceitamos, o Senhor te traz a revelação do que ela é, esta palavra na sua vida, de bênção, de cura. Jesus também faz algo tremendo. Essa mulher é salva e já recebe perdão dos seus pecados. Quando alguém perguntou para essa mulher se ela era casada, Jesus chegou para ela e falou: mulher, faz o seguinte, porque a mulher tinha falado: então eu vou, Senhor,
beber desta água para que eu não venha mais aqui, não é? E eu vou falar para os outros para vir também, porque tu és o Filho. Porque Jesus falou, ela sabia que havia um Messias, um Salvador. E Jesus revela a ela depois desta pregação que ele era o Messias. E a mulher, quando tem o entendimento, ela vai fazer o quê? Trazer outros. Jesus fala, e a partir desse momento que Jesus perdoa os pecados e liberta esta mulher do pecado, quando ela confessa. Aleluia. Porque a Bíblia diz que para nós sermos curados, nós temos que confessar. Amém, queridos? Amém? Ou seja, você está com uma dor, com um problema, você vai no médico, você tem que falar para ele o que está acontecendo. Quando você fala o que está acontecendo, você confessa. Ainda mais quando ele te pergunta, o que você anda comendo de errado aí? A gente não quer falar aquele pãozinho a mais que você come de manhã, o torresmo, o bacon, não é? Então você vai dar uma escondidinha, não é não? Essas perguntas para mim estavam doendo uns tempos atrás, porque eu falava, vem isso de novo, eu sei que eu vou ouvir, e eu queria dar um nó nisso daí, mas não tinha como. Mas para você jogar, para você ser curado, você precisa pôr para fora, jogar para fora aquilo que está fazendo mal para você, e assim você faz no médico, para que ele possa fazer o quê? Te dar o caminho para a cura, para o tratamento, até você ser curado. E Jesus lhe cura esta mulher samaritana. Quando Jesus chega e revela, fala assim, faz assim, vai lá. Jesus não falou para trazer muita gente. Jesus falou assim, vai lá e traz o teu marido, vem aqui comigo. Onde Jesus queria trabalhar com aquela mulher? Na família, nos sentimentos dela, no problema que ela estava tendo, que atrapalhava ela, não é? Que estava o pecado na vida dela e atrapalhava ela de crer, de acreditar. Jesus quer trabalhar isso na sua vida. Ele te pergunta hoje, o que te atrapalha? Nós fizemos a campanha de 2 Crônicas 7,14, quebrando os empecilhos. Se o meu povo se humilhar e orar, é falar. Primeiro, humilhação é reconhecimento. Orar é falar com Deus. Buscar, agora eu vou buscar sim a conhecer a Deus. Eu vou buscar me tratar com Deus. E se converter, parei agora de fazer o que eu estava fazendo. Mudei meu rumo. Vou pegar o rumo agora novo. Porque nós, quando nos convertemos, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, diz as Escrituras que nós andamos em novidade de vida. E Deus, Ele quer fazer você a cada dia uma novidade por onde você andar. As pessoas vão ver em você uma novidade, mesmo que a tua bênção não chegou, mesmo com essa enfermidade, mesmo com esse problema familiar, mesmo com as situações que todos nós sofremos, mesmo acamado, você vai viver como novidade de vida. Mas pastor, como que é isso? Eu sei que muita gente pode ao primeiro momento só enxergar, não, para viver, falar de Jesus eu tenho que estar saudável. Irmão, você não conhece a Bíblia. Você tem que estar saudável no espírito, aí sim. O corpo sofre, mas o espírito, a alma, se ela estiver bem com Deus, ela está em paz com o Senhor. Amém, queridos? Fala para o seu irmão aí, fala assim, você não sabia que o corpo padece mesmo? Você fala assim, mas tem uma coisa que não padece. Você. Quando eu digo você, fala para ele, quando eu digo você, eu não digo você carne, eu digo você alma, eu digo você corpo glorificado, eu digo você espírito. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Você está entendendo a maturidade, o entendimento disto? Aleluia. Se nós entendermos isso, nós vamos parar numa vida de coitadinhos espirituais, que é miserável, incrédulos, que só tem que buscar a cura. Isso está mais do que provado, que as pessoas são curadas e muitas delas se descambam, não voltam, não ficam, não prevalecem, não, ao menos poder limpar um banco na igreja não faz. Tem pessoas que não fazem isso mesmo sendo curadas, elas buscam estar saciada, é igual vai ir na festa, eu vou àquela festa de aniversário, quero encher a pança, vou jogar meus papos fora, voltei, estou saciado. Foi bom, eu ri, cobicei, falei mentira, contei história errada, mas eu saí de pança cheia. Igreja não é clube,
Igreja não é salão de festa. Templo aqui, ó, não é salão de festa, não é clube. Você não faz parte de clube, você não faz parte de salão de festa. Em primeiro lugar, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. E aqui é um lugar de bênção, de cura. Aqui tem que entrar o prostituto, o marginal, o traficante, o macumbeiro, aquele que faz macumba para você, tem que entrar aqui. É eles que vão ser curados, vão ser salvos. Não só eles, né? Exatamente esse tipo de pessoas, mas todo tipo que seria na mesma balança, porque a pessoa pode não ser uma macumbeira que vá a centro, mas ela é uma macumbeira em casa, uma macumbeira ambulante, porque ela amaldiçoa, porque ela mente, porque ela deseja o mal aos outros. Você está entendendo? O fator de ir no templo é só para concretizar com sacrifícios e coisas que o demônio vai ter suas legalidades. Mas a pessoa, ela é incrédula, ela tem o mesmo pecado de estar no centro espírita. Não pense isso, não fica pesando o pecado não, porque na balança todo mundo pesa igual. Pecado pesa igual. Entendeu, irmãos? Porque tem gente, às vezes eu converso, tem gente que fala assim, não, mas é uma boa pessoa, ele não rouba, não assalta, ele dá esmola, mas ele mente. Quando a corda aperta para o lado dele, ele vai mentir. Não adianta, irmãos, vai ter algum momento. Mas se não mentir, se não crer em Deus, já é um mentiroso, já é um incrédulo. Se não aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador que leva a Deus, já é um incrédulo. Ninguém vai a Deus sem passar por Jesus. Para sermos filhos de Deus, tem que ver primeiro João capítulo 1. Todos aqueles que receberam o Filho, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? Quando se fala, a gente entende. Eu entendo. Lógico que todo mundo é filho de Deus. Mas são filhos bastardos. Os filhos de Deus são adoradores vivos diante do Senhor, que passou pela cruz, que a sua alma foi lavada, regenerada, a sua carne foi crucificada com Cristo. Aleluia. É óbvio que eu não vou pôr uma cruz aqui e crucificar, mas você crucifica quando você olha para a mentira e você vai ver que vai ter que mentir. Você vai falar, não, a mentira está crucificada em Cristo, está crucificada no velho Ricardo. Aleluia. Está a cobiça, a maldade, a amaldiçoar os outros, a enganar, enfim, não é? A discórdia, a ira, a contenda, está aqui na cruz. Eu não vivo mais a vida que eu vivia. Hoje a vida que eu vivo na fé pelo Filho, no Filho de Deus, no Filho de Deus. Eu vivo na fé no Filho de Deus. Amém, irmãos? E é isso que significa. Não que você pode ter os seus momentos que você vai ser tentado, que você pode pecar, mas há uma diferença. Você vai ser quebrantado, você vai reconhecer o seu pecado, você vai se arrepender, você vai se converter, você vai se humilhar, você vai orar, você vai buscar, Deus vai te perdoar e vai te levantar para que você não peques mais, não cometa mais o mesmo erro, porque viver cometendo o mesmo erro é escravidão. E a Bíblia, quando fala de nós sermos escravos do pecado, é nós praticarmos este pecado. Agora, quando quebra, não é esse pecado, eu já estou livre dessa escravidão, agora eu sou escravo de quem? Da santidade. Então, aleluia, meu coração vai estar voltado a quando eu errar, a consertar. Amém, irmãos? Isto é poder de Deus. E aquela mulher, quando ela abre a boca e fala, Senhor, bem disseste, porque Jesus fala assim, vem cá atrás do teu marido. Ela falou, Senhor, eu não tenho marido. Ela foi sincera. Aleluia. E o Senhor falou, Jesus sabia, revelou, falou assim, olha só, bem tu disseste, porque 5 tu tens, esse que você tem não é teu marido. A mulher estava fazendo o que, irmãos? Prostituindo, adulterando. E ela lançou de sinceridade. Ela podia falar, tá bom, Senhor, eu vou lá buscar. Não teria entendido nada. Mas ela bebeu da água da vida. Ela bebeu água viva. Ela bebeu uma água que tem o poder de transformar a palavra do Senhor.
não é o elemento água, mas é o elemento que a Bíblia está falando, configurando a água se refere a uma nova vida, a um novo Espírito de Deus na minha vida, aleluia. E esse é o poder de Deus que Ele quer tocar na sua vida nesta manhã, aleluia. Que Ele quer encher você do Espírito Santo nesta manhã. Que Ele quer fazer a sua vida jorrar como uma fonte de água viva, aleluia. Como Jesus, como disse aqui João capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Aonde você vai orar vai acontecer, aonde você pisar a terra vai te obedecer, você vai prosperar, Deus vai te abençoar com seus propósitos de bênção para atingir pessoas ao seu redor, vai te satisfazer sim. Mas o que mais, olha irmãos, quando a gente fala aqui, prega principalmente de prosperidade, nós temos que ver o seguinte, que Deus, Ele vai cuidar da nossa vida. Nós vamos padecer por lutas, irmãos, estamos sujeitos, às vezes Deus quer mexer com a gente vai passar por um vale da sombra da morte, mas uma coisa não vai mudar, eu não vou deixar de fazer a obra de Deus, eu não vou deixar de falar do Evangelho, isso não muda na vida do adorador. Eu não adoro só quando eu tenho dinheiro no bolso, quando eu estou com saúde boa, eu adoro na pobreza, eu adoro na riqueza, eu adoro na falta de saúde, eu adoro com saúde, eu adoro quando as coisas não vão bem, eu adoro quando as coisas vão bem, eu adoro em todo tempo, como eu devo orar em todo tempo e vigiar em todo tempo, aleluia. E Deus quer levantar uma igreja assim, ousada, valente como você, aleluia, como você, porque você foi chamado para ser um vencedor e ter a vida eterna. Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a sua vida, mas escute o que o Senhor está falando nesta manhã e se renda, se entregue cada dia a Ele, se entregue cada dia a Ele, porque Deus quer te levantar. Essa mulher, Deus perdoou os pecados, e ela falou ali na hora, ela confessou, e Jesus falou o que? Bem dissestes, aleluia, bem dissestes. Não dá para a gente esconder de Deus, foi tão forte o que ela recebeu que não tinha como esconder, mas ela deu espaço ao seu coração, aleluia. Então, essa mulher que se a gente vê aqui para frente, ela é um exemplo vivo de uma pessoa que nasce de novo, que encontra Jesus. Versículo 28 diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Ela foi testemunhar o que ela ouviu e creu. O que aconteceu? Irmãos, é impressionante. Quantos já ouviram falar isso de você, ou já passaram por isso? Fala, nossa, você mudou, você não é mais assim, alguma coisa aconteceu. Levanta a mão. Muitos, né? Muitos, não é? Aleluia. Você sabe, irmãos, onde eu trabalhava, eu já cansei de dar esse testemunho, mas tem gente aqui, eu nunca vou cessar, porque eu falei para Deus que tudo que eu passei eu ia testemunhar. Essa é minha meta, isso edifica, e isso tem que ser falado, e eu provei isso esses dias ainda no meu trabalho, que eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou, você deve ser um evangélico, porque não é possível a sua fala, você tem uma fala tranquila, você tem uma fala coerente, não tem como. E eu nem falei que eu era evangélico, ele me perguntou, e eu falei, sou. Aleluia, eu falei sim, eu creio em Cristo. Isso toca o coração das pessoas, você entende, irmãos? Porque houve uns tipos de assunto que eu poderia descer a lenha com ele também, mas não fiz isso. E quando você está junto das pessoas, ela desce a lenha no governo, não é para eu descer a lenha no governo. Eu posso ver as coisas erradas e falar sim, mas a minha fala será diferente. Diga comigo, a minha fala será diferente. Prestou atenção nesse detalhe? Você não vai fazer igual o outro. Tem gente que eu trabalho junto e fica assim, nossa, esse governo, aí fala aquele palavrão. Porque todo político é, eu falei, esse é o problema. Eu entro com sabedoria, porque você não pode entrar com dois pés. Tem hora que você entra, porque você tem discernimento. Aprenda a ser estrategista, a ganhar as pessoas para ela te ouvir, viu?
Amém, queridos? Aleluia. Porque eu tenho percebido isso, Deus tem me levado a isto. Das maneiras que maravilhosas como eu consigo entrar, como Deus me usa para entrar na vida das pessoas e poder falar do amor de Cristo. Oh, glória a Jesus, é maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Enquanto muitos querem estar aqui, tendo um grande poder no púlpito, o melhor é lá fora. Só para quebrar a tradiçãozinha, porque tem gente que gosta de vir na igreja e ver uma grande eloquência na pregação, que isso não leva a nada. Se você não ouviu, foi só um brufe, mas não levou a nada. Amém, queridos? Se você cai, você tem que levantar melhor. Aleluia. Por isso é a queda, para você levantar melhor. Quando Saulo, ainda Saulo, não é? Se converteu, ele caiu. Quando ele caiu, ele ficou cego. Ele já levantou diferente. Já ficou cego. O primeiro sinal que ele ficou cego. Mas houve um tratamento para ele se humilhar, para ele orar, para ele buscar e para ele se arrepender. Aleluia. Não é? Quando a gente cai, grave isso, a gente levanta diferente. Cada queda aqui que eu tomo, eu falo, Senhor, é para ser diferente. Ah, meu Deus, quarta-feira foi assim, a pastora aí, nossa, Deus usou muito, falou com muita gente, né, irmãos? Quem teve aqui quarta-feira? Foi ou não foi? Que palavra abençoada. Eu louvo a Deus, eu fui no monte e agradeci a Deus. Sabe por quê, pastor? Agradeci a Deus pelo banquete que a gente tem. Não só aqui, viu, irmãos? Eu não falo só como pastor, né? Eu entendo que muitas igrejas, e Deus tem dado, há muitos que pregam o evangelho, na verdade, não é? Tem dado grandes banquetes para alimentar o povo. E eu oro para que muitos, como eu, Senhor, que eu não fique só, ai que palavra bonita, mas a palavra é bonita, a palavra toca no meu coração, a fim do quê? De me fazer melhor diante de Deus. Aí serei melhor diante dos homens. Primeiro eu tenho que me preocupar em ser melhor diante de Deus. E o Senhor não falha nunca nessa teoria, porque Ele já colocou, instituiu assim, primeiro na sua casa. Ainda ontem eu conversei com uma pessoa e nós estávamos falando de algumas coisas de educação e eu falei, pois é, aquele ditado, né? Eu falei assim, aquela coisa que a gente já ouviu, não sei se a senhora já ouviu, mas a gente não pode dar lá fora o que não tem em casa, o que não é dado em casa. Tudo se começa em casa e assim a gente entra. Aleluia, glória a Jesus. E o Senhor mostra isso. Jesus não podia dar se ele não visse o que ele, se ele não recebesse o que ele recebeu nos céus, o que ele via nos céus. Por isso que ele diversas vezes falava, eu vi meu Pai. No reino de Deus é assim. Eu vi isto, eu recebi do meu Pai isto. Aleluia. E Ele está passando para nós e até hoje passa o que Ele recebeu. E é bênção, hein, irmãos? E é bênção. E esta mulher recebeu de Jesus uma grande transformação. E aí o que ela fez? Testemunhou. E olha o fruto dessa mulher. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Presta atenção que a palavra não falou todos. Você está entendendo? Não falou todos, apesar de ver o testemunho, ó a incredulidade, apesar de ver o testemunho da mulher, apesar de irem até Jesus, mas a palavra está dizendo que muitos, ou melhor, está dizendo que muitos, né, melhor dizendo, muitos samaritanos daquela cidade creram, mas não em todos, mas foram muitos. Irmãos, isso é com Deus. A minha função é testemunhar. Amém? Diga comigo, a minha parte é testemunhar. A parte do Senhor é fazer brotar. E aí é com Ele. Amém? Agora por que eu falei isso? Porque às vezes você quer enfiar de goela abaixo. Sabe aquela historinha? Porque o meu marido, eu tenho cansado de falar com ele. Você vai se cansar mais. Você tem que usar de estratégia. Está adiantando falar? Será que ele vê em você uma atitude
atitude boa. Você sabia que lá em casa eu parei de falar com a minha mãe? Não é porque nós brigamos muito? Não funciona, irmãos. Muda estratégia. Você vai se cansar. Às vezes que eu recebo de gente, pastor, estou cansado de falar para esse homem, ô mula. Ele vai continuar sendo o homem e a mula, porque você está falando isso. Para de falar, irmãos. Faz tua parte, seja submissa a ele. Ele deixou você vir na igreja, vem. Não deixou você, não vem. Vá orar. Deus vai te dar sabedoria, porque Ele tem que enxergar em você algo que Ele está precisando enxergar, que Ele não enxerga lá fora e que Ele já generalizou, porque o pecado é assim, todo mundo é ruim, e nem todo mundo é ruim. Deu para entender? Então, se você está cansado de falar, é uma boa, não adiantou até agora. Você está querendo enfiar de goela abaixo, por isso você confessou. Eu faço a minha parte de testemunhar. Quem lança, a semente foi lançada. Quem faz frutificar é o Espírito Santo. Amém? A vice-versa, o homem também, mesma coisa com a mulher. Porque, irmãos, se ele ou ela não ver o seu testemunho lá em casa, para que ele vem na igreja? Para ser assim rixosa como você é? Para ser assim nervoso, estourado ou nervosa? Ou estressada, falando mal dos outros, fofocando lá da igreja? Ele fala, que isso é mais um clube, para isso tem melhor lá no mundo. Ou às vezes ele até vem uma vez e volta para falar assim, deixa eu ver se a fofoca é boa. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, pode tocar no coração dele. Mas, irmãos, usa de estratégia. Os filhos, às vezes me entristece, quantas pessoas chegam, pastor, meus filhos não querem mais vir na igreja, meus filhos se desviaram, meus filhos estão frios. Preste bem atenção nisso. E o testemunho dos pais, em que ele vê lá? O pai também não vem na igreja, o pai não para em igreja nenhuma, fala mal do pastor, fala mal da liderança, fala mal das organizações da igreja, ele só vê defeito. O filho olha isso, ele escuta, pi, 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 pi. Lá em casa eu tenho 2 radares lá muito bom, e eles copiam, é lógico. Se eu não for exemplo para eles, porque eles veem, eu já cheguei para eles e falei assim, meus filhos, vocês veem as coisas que a gente passa, e mais do que tudo eu quero ensinar para vocês, o que for ruim, vocês não façam, o que for bom, vocês façam, e aprenda quando o pai erra e quando o pai acerta. Diálogo, conversa, testemunho. Na sua casa tem isso? Seus filhos veem isso? Sua esposa vê isso? Será que a esposa sabe? Mulher, você gasta demais. Aí você fala, e você, homem miserável? Pronto, olha a encrenca feita. E você vem na igreja buscar a Deus. Seu pão duro, sua munheca dura. E é isso aí, vai trazer ele para a igreja? Não, irmãos. Você pode dar um deslize e falar, sabe o que é mais bonito quando acontecem essas coisas? Quando você chega e fala assim, pastor, puxa meu querido, eu errei lá, perdoa, viu? Tá? Falei com isso aqui, Amém? Ele precisa ver isso, ela precisa ver isso, seus filhos precisam ver isso, o seu vizinho precisa ver isso, o seu colega de trabalho precisa ver isso. Quando você erra, esta é a diferença. A glória do Senhor se manifestará na sua vida, porque você tem um coração contrito e quebrantado, e tem disponibilidade, não tem empecilho para poder chegar na pessoa e falar, eu errei, me perdoa e eu te amo. Amém? Diga comigo 3 frases, eu errei, me perdoa e eu te amo. Irmão, senão vira uma contenda só, briga que só Jesus. Eu vejo lá em casa, as pressões das lutas, as coisas não é fácil não. Tem hora que o sangue vai lá em cima, e eles não têm culpa, ninguém, não vai ter. A pressão, irmãos. E às vezes a gente tem que parar tudo e falar, vem cá minha esposa, falei mais alto aí, perdoa, sabe que foi a pressão da luta, eu quero consertar isso. Amém, irmãos? Você está entendendo? E essa mulher provou isso, e ela atraiu muita gente, e muitos creram. Foi por causa só de Jesus? Jesus não fez sozinho. Jesus tocou no coração daquela mulher, e aquela mulher foi um canal do Senhor
para trazer aquelas pessoas a Jesus. Jesus caminhou longe, até Samaria, mas para falar com aquela mulher, ele não foi até lá dentro de Samaria, eles vieram até Jesus pelo testemunho da mulher. E eu quero declarar este ano, em nome de Jesus, que todos, a glória de Deus vai resplandecer por esta água viva que nós recebemos, que você vai atrair muitas vidas, amém? Muitos vão falar para você: olha, você está diferente. E vão vir, você vai ver que sem fazer força, porque o testemunho chama a atenção das pessoas. Sabe como chama? Não é de você só, muito gogó, falar. É no seu agir. As pessoas estão vendo na hora que você vai decidir. Sabe aquele momento no trabalho? Ih, caramba, e o funcionário viu, o outro colega seu viu que você pisou na bola. Ele vai ver se você vai esconder do chefe, ou se você... Ele vai estar de olho nisso. Porque para ele já espera que você faça igual ele, esconde. Entendeu? As outras mulheres, os outros maridos também vão fazer a mesma coisa. Vai ver se, eu faço isso lá em casa, eu escondo tudo da minha esposa. Você esconde? Entendeu? Para isso, o mundo faz bem. Agora aqui, nós vamos agir na honestidade, na sinceridade, na dignidade. Porque primeiro, eu não estou enganando a Deus, não estou mentindo para Deus, não estou escondendo de Deus. Irmãos, não podemos ser hipócritas. Não dá para dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo, se eu não sou submisso aos meus líderes, a quem o Senhor me pôs. Se eu não consigo amar a quem eu vejo, como que eu vou amar a quem não vejo? Fique em pé comigo, eu quero orar com você. Aleluia. Oh, glória. Rendeu. No tempo, 11h37. Rendeu no tempo, 11h37. Glória a Deus. Até aqui, Jesus. Irmãos, eu orei muito no monte. Eu fui 5 dias. Paguei um preço. Nós somos cansados. Deixa eu te falar isso, eu estou falando de mim, porque é importante você saber. Eu não quero glória para mim. Eu não estou aqui para falar: nossa, o pastor foi no monte, está hiper santo. Não, isso eu tenho que estar santo todos os dias, independente de monte ou não. Mas eu quero que você saiba o seguinte, irmãos. E eu quero falar para o diabo que não foi em vão, porque Deus me respondeu aqui e falou que ouviu tudo. E escreveu. Eu comprei uma briga pela igreja. Eu falei: Senhor, eu não quero, nem eu, nem a igreja, viver a mesmice de 2023 ou de anos anteriores. Foi por isso que Deus me incomodou muito. E eu lancei a campanha de 2 Crônicas 7,14. E eu estou falando isso porque tem muita gente aqui hoje. Deus falou: eu também não quero que eles vivam na mesmice. Foi assim, irmãos, foi muito forte. O Senhor colocou no meu coração: pastor, o céu se abriu, você viu Deus? Não. Viu no meu coração. Eu estava na rua e conversando com Deus, eu parei para ouvir o Senhor. E o Senhor falou: a questão não sou eu, a questão é vocês. Ouvem, mas não praticam. Tem que tirar, jogar fora o que está impedindo. Aonde a consciência está pesando nessas palavras? E aí, irmão, joga fora hoje. Eu não preciso saber, quem precisa saber é Deus o que está te pesando. Ninguém do seu lado precisa saber, quem precisa saber é Deus. Agora, uma coisa é certa: você quer confessar, confessa para Deus. E às vezes a Bíblia fala: confessai-vos vossas culpas uns aos outros, para que sejam curados e recebam perdão dos seus pecados. Mas isso não é com qualquer pessoa que você vai fazer. São com pessoas que não é menos que você, nem igual a você, mas maiores que você. Aquela pessoa que você vai falar assim: estamos juntos nessa, vamos orar. Não é uma pessoa que maledicente, é uma pessoa fiel a Deus. Nós, pastores, estamos aqui para isso. Para te ajudar, não para saber do seu problema e ficar falando.
O que vem aqui morreu aqui. Mas você tem que confessar a Deus. Amém, queridos? Para você ser abençoado nesse ano, porque o Senhor falou: eu quero abençoar, eu quero dar, mas precisa tirar impedimentos. Com aquele impedimento, se eu dou, se perde. Se eu dou, vai usar errado. Se eu dou, vai sair fora. Eu não quero que fique igual os 9 leprosos. Eu quero que fique igual aquele um leproso que voltou e agradeceu e serviu a Deus e testemunhou do Evangelho. Deus quer isso na minha e na sua vida. Deus quer isso comigo e com você. Ele quer te abençoar e quer te dar uma restauração enorme na sua vida. Porque uma coisa é certa: Jesus veio para dar vida e vida com abundância em todos os sentidos. Primeiro na alma, senão a gente não prospera lá fora. Ou prospera de maneira ilícita, errada, enganosa. Beba nessa manhã dessa água da vida, amém, irmãos? Esse copo com água, eu levei lá, as embalagens, eu orei. O Senhor já tinha me pedido na campanha, e eu não tinha entendido direito. Aí o Senhor começou a me mostrar e me deu essa pregação hoje, até nessa palavra, o Senhor começou a me incomodar. E eu confesso para vocês, porque eu principalmente, tem muita gente que vê isso aqui e fala: isso aqui é mais um negócio parecendo superstição, um amuleto de fé. Não é não, viu, irmãos? Não é não. Não é não. Isso aqui simboliza, como Jesus simbolizou a água viva, isso aqui simboliza. Você vai pegar esse copo de água a todos que querem. Que querem. Quem não quer, não pega, porque senão não dá certo. Não precisa ficar com vergonha, não vão ficar reparando, ninguém vai insistir nada para você. Como a salvação é individual e o julgamento é de cada pessoa, assim ninguém induz ninguém a nada. Nós falamos e a obra é do Espírito Santo. Eu falo e a obra é do Espírito Santo. Eu faço e o Espírito Santo, Ele que vai fazer. Amém? Porque o que eu estou falando foi o que Deus colocou no meu coração. Quem me conhece aqui sabe que já viram isso, eu fazer isso aqui? Não. Fiz na rádio uma vez que eu orei pelo copo de água. Muita gente assim, eu ouvi muito testemunho. Agora eu consagrei e fiz o que o Senhor pediu. Então você vai pegar um copo de água, não é? Você que quer, na hora que eu servir a Santa Ceia, eu vou te orientar. E você vai tomar desta água lá na sua casa. E deixa Deus fazer na sua vida, amém? Pastor, o que está simbolizando essa água? Essa palavra. Essa palavra. É só um ato de fé. É um simbolismo. Água que cura. Porque essa mulher foi curada da alma. Aí ela prosperou. Amém? Às vezes você vai falar assim: eu creio. Pela simbologia da fé, mas tendo fé eu vou tomar, vou ficar curado. Eu não sei, a sua doença vai ficar curada. Isso eu creio. Eu não sei o que você tem, mas a doença vai ser curada. Eu orei em todos os sentidos. Deus falou: manda beber desta água. E a palavra é esta. Amém? Então quem crer, se está na dúvida, se não está concordando, não pega. Não pega. Deixa para lá. Amém? Só também cuidado com a língua lá fora, tá? Porque isso aqui é de Deus. Quem dá conta é você. Eu não estou um pingo preocupado do que vão falar de mim. Não estou. Mas eu fico preocupado. E oro por você, para que Deus te dê entendimento e discernimento. O Espírito Santo toque na sua vida. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu venho, meu Deus amado, entregar esta palavra nesta manhã. Nós vamos cear. E aqui está, Senhor, meu Deus, há um testemunho tremendo dessa mulher samaritana, onde o Senhor nos dá várias lições. Como o Senhor vem até nós, não tem distância para Deus. Como o Senhor quebra preconceitos, discriminações, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E como o Senhor sabe tocar no nosso coração, assim como tocou no coração daquela mulher. E nesta manhã, meu Pai,
todos quantos te receberam esta palavra, Senhor, venham ser tocados, curados. Todos quantos, meu Deus, beberem desta água, Senhor, serão renovados, curados. Cumprirá o teu propósito em tudo que foi feito, Pai, aqui. Oro também, Senhor, para aqueles que não vão pegar, que estão em dúvidas, indecisos. Eu os abençoo, Pai, na luz da tua palavra, na graça, para que o Senhor toque, os abençoe, os prospere. Os dê graça, Senhor, em conhecimento na tua palavra, em nome de Jesus. E qualquer ataque contrário na vida deles caiam por terra em nome de Jesus, como qualquer ataque e retaliação nas nossas vidas seja desfeita em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a saúde espiritual. Abençoa, Senhor, a saúde emocional. Abençoa, Senhor, a saúde física no corpo. Declaro cura, Senhor, sobre dores, meu Deus, sobre restauração nos ossos, meu Pai, aonde for, Senhor, nos rins, no fígado, Senhor, no estômago, na coluna, meu Pai, as dores crônicas, Pai, as doenças crônicas, Pai, que o Senhor toque, cure, meu Deus, isso nas enfermidades físicas, Pai, mas, meu Deus, toca no coração, Senhor, das pessoas, meu Pai, que estão indecisas. Toca, meu Deus, no coração, meu Deus, das pessoas que têm medo de tomar passo, Pai, porque isto não é julgando, Senhor, mas isto é orando na questão de aproveitar a oportunidade, porque o que eu recebi do Senhor, assim eu passo, Pai. Um dia também estive em dúvida, um dia também não peguei nada do que me deram na igreja, Senhor, mas o Senhor foi tão benevolente e paciente comigo até um dia que eu fui tocado, Senhor, que eu abri meu coração, e eu oro por isso, Pai. Ninguém aqui é obrigado a nada, mas eu oro para que nenhum deles se percam, Pai, mas que todos venham à salvação, à vida eterna, Pai. Eu oro para que neste ano as janelas dos céus estejam abertas, Pai, e eu declaro, consagrando este ano de 2024 assim, que as janelas dos céus estarão abertas ao nosso favor e nos derramarão muitas bênçãos, Pai. O que nós não conseguimos em 2023, fomos tratados. Nós vamos, meu Pai, conseguir em 2024, Pai, no melhor dia Teu, no melhor momento Teu para conosco, Pai, no melhor, meu Deus, momento de nossas vidas, Pai, porque a Tua bênção vem na hora certa, Pai, a Tua bênção vem nas nossas vidas no momento certo, Pai, ela não vem nem antes do tempo e nem depois do tempo, nem fora de tempo, ela vem no Teu tempo, Pai. O que o Senhor apenas diz são bênçãos e milagres que o Senhor pode fazer, Pai, como a chuva seródia e a temporânea, Senhor, que são coisas, meu Deus, que são sobrenaturais, coisas que o Senhor cria aonde não existe, caminhos que o Senhor abre, caminhos que o Senhor faz aonde não tem, aleluia, que chama a existência que não existe, o Senhor que para tempos e estações, que estabelece reis e remove reis, o Senhor que tem o poder de mexer com tudo para nos abençoar, Pai, para cumprir o Teu propósito sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que esta palavra assim nesta manhã limpa os nossos corações, porque como João capítulo 15 diz, nós estamos limpos pela palavra do Senhor. Que o Senhor perdoe pecados nesta manhã, que aquele que estiver confessando, aquele que estiver entregando, aquele que estiver falando, Senhor, eu quero beber desta fonte de água viva, Pai, dá, Senhor, abençoa como o Senhor fez com a mulher samaritana, Pai, e neste ano, Pai, esta igreja vai resplandecer nesse testemunho em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, você com as duas mãos levantadas, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Não diga não, primeiro deixa eu te abençoar. Senhor, eu declaro sobre esta igreja um ano de 2024, um ano, meu Pai, que vai jorrar águas vivas dentro do coração deles, Pai, vai vir para fora. Isso quer dizer, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, a mudança, meu Deus, sobre eles, em nome de Jesus, Pai, e eles vão provar um ano, meu Pai, como nunca provaram, Senhor,
um ano de bênçãos, um ano que eles vão se alegrar, um ano de grande restituição e de bênção, porque as janelas dos céus estão abertas sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro isso na vida deles, Pai. Eu declaro a Tua palavra, eu declaro bênçãos, salvação, Pai. Eu declaro abundância e prosperidade na alma, Senhor. E aí sim, meu Pai, na vida material, com todo o que o Senhor vai derramar, a justa medida para suprir as necessidades e dar condições a eles, Pai, a abençoarem a sua família e abençoarem o seu próximo. E servirem a Deus com tudo que eles receberem, Pai. Com as suas finanças, com todos a sua moradia, com seus transportes, com todos os meios, Pai, com a sua saúde, para fazer a obra do Senhor e abençoar o próximo, assim como essa mulher samaritana fez, Pai. Trouxe muitos a Ti. Em nome de Jesus, muitos virão a Ti. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Eu Te agradeço. Amém. Amém? Amém. Tem alguém aqui que nunca teve esse ato de falar: Jesus, eu Te aceito como único Senhor e Salvador? Se tem alguém aqui que quer fazer isso, levanta a mão que eu quero orar. Alguém que nunca disse assim: Senhor, eu quero Te aceitar como único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos já fizeram isso? Amém? Então glória a Deus. Pai querido, a oportunidade foi aberta e a oportunidade foi dada. E eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Antes de eu tomar a Santa Ceia,